vamos direto com ele, André Machado, chegando aqui na nossa programação. André Machado, nosso querido ogro de Wall Street, CEO do Projeto Os 10%. Seja muito bem-vindo para você, André. Seja muito bem-vindo você, André, aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos vocês aqui do chat, que eu taquei fogo no parquinho ainda há pouco, mas é só para entrar no clima aí de conflito, né, para não ficar de fora da bagunça. É isso aí, André. Queria repercutir, né, primeiro os dois pontos importantes de hoje. Essa inflação aí, divulgada agora, o CPI dos Estados Unidos, veio dentro do esperado, 0,5% em janeiro, porém dando 6,4% nos 12 meses, a expectativa era 6,2%, mas parece que, acho que Jerome Powell vai ter um Valentine's Day bom lá hoje, né, nos Estados Unidos, dia de Valentine's Day por lá. Veio aí, acho que trazendo o que o mercado aguardava bastante, mas queria já aproveitar, né, ver a sua visão em relação a este CPI, esse tom conciliador também, acho que esse clima aí do Valentine's Day pegando todo mundo, o tom conciliador de Roberto Campos Neto também, parece que foi bem recebido aí pelo mercado já, né? Eu vou aproveitar o gancho aí do Valentine's Day para manter a analogia e falar, eu acho que o Fed vai cornear o mercado. Eu continuo achando, e esse CPI só confirma isso, né? Inclusive, talvez assim que tenha saído o número, acho que os algoritmos, os robôs aí que leem os dados, né? A princípio, enfiaram uma venda pesada no SP500, e aí na hora eu falei, putz, esse CPI veio pior do que esperado. Mas logo depois, antes mesmo de aparecer aqui na minha agência de notícia, já tinha voltado tudo, né? E aí eu falei, opa... Então, na hora eu pensei, bom, talvez o CPI tenha saído ruim, mas o núcleo tenha vindo bom, né? Porque o núcleo é mais importante. O núcleo também veio pior, quer dizer, tudo veio pior, né? Mas veio um pouquinho pior. Um pouquinho pior já foi o suficiente, né? Para, veio mais ou menos em linha. Os Fed Boys, né, todos eles, e eles estão falando bastante, né, tem um monte em cada Atlanta, Nova York, Filadélfia, tem Fed Boy em tudo que é canto nos Estados Unidos, e todos eles, sem exceção, vêm insistindo na questão de que a inflação ainda não está controlada, de que a taxa provavelmente vai ficar acima de 5%, durante um bom tempo. O próprio Powell, na coletiva, depois do FONC, ele comentou isso, a questão dos dois aumentos. Ele falou plural. Na hora que ele falou plural, eu falei, meu Deus, o mercado vai surtar, né? Porque já apostava em março, na reunião de março, não ter aumento. Então, quando ele falou plural, já deixou a expectativa de aumento em março e aumento em maio. Mas o Powell, tanto o Powell quanto a Janet Yellen, né, a antecessora dele no Fed, apesar deles serem unânimes que a preocupação do Fed, assim como o Roberto Campos deixou claro ontem, né, proteger a moeda e também proteger o emprego, né, eles continuam tentando garantir o tal do soft landing, né? E muitas vezes, né, isso vai além da política monetária, tem a questão do próprio mercado, né? Porque se o mercado começa a corrigir, cair forte, etc., a gente sabe que a força do mercado financeiro nos Estados Unidos, em termos de poupança, aposentadoria, de fundos, a gente sabe que o mercado financeiro alavancado, né, com muitos derivativos, etc., quando começa a fazer essa desalavancagem, essa desmontagem de posição, sempre pode causar um risco sistêmico. Então, eu acho que eles ficam cheios de tato aí para tentar segurar o mercado, e o mercado, né, nunca trabalhou com esses juros nesse patamar. Desde 2008 juros muito perto de zero ou negativo em alguns lugares. Então é um cenário inédito e acho que o mercado está fazendo o que sempre fez, né? Apostando no risco. Só que nesse caso estão apostando
contra o Fed. O Fed passou aí 14, 15 anos fazendo quantitative easing, e o SP já voltou tudo, né, que tinha subido, já está indo para suas mínimas, né? Então, o mercado, na minha opinião, ele está apostando contra o Fed. E o que corrobora essa questão do que o Powell e a Janet Yellen, né, e a secretária do Tesouro, né, posição super importante também, por exemplo, o comentário que a Janet Yellen fez, o último comentário dela, que eu achei bizonho demais. Quem sou eu para, né? Nem economista eu sou para falar da secretária do Tesouro americano. Mas como operador de mercado há 20 anos, eu tô conectado, ligado, comprando tudo há 20 anos, né? 24/7. Ela falou, como é que a gente pode falar de recessão se o país gerou 500 mil empregos? Claro que não pode falar em recessão. Mas é uma tabelinha que eu tenho aqui, que eu mostrei a última vez que eu estive aqui com vocês, né? Todas as vezes que a taxa de desemprego ficou no patamar de pleno emprego, né? Que aí começa aumento de juros, porque o mercado está aquecido, quanto tempo depois veio a recessão? Então, a gente sabe que para controlar emprego, e isso foi feita essa pergunta ontem para o Roberto Campos Neto, acho que foi não sei se foi pela Alexa ou outra repórter, que perguntou, a gente sabe que para poder controlar a inflação, o aumento de juros, ele acaba contraindo a atividade econômica, né? Como é que você enxerga isso? Ele falou, não, realmente tem um custo, né, de contrair a atividade econômica, mas é um custo a ser pago para a inflação, é o pior imposto para as classes mais humildes, etc., para a gente poder ter um plano, né, a questão de meta de inflação, etc., ancoragem, expectativa, inflação corrente. Ele foi extremamente didático, ele foi extremamente inteligente para não cair nenhuma casca de banana. Eu acho que ele foi muito melhor do que eu imaginava, na minha opinião, para um público que não é de mercado. E explicou exatamente, né, o trabalho que ele vem fazendo com relação à expectativa, com relação à meta. Então, ele falou, é importante a gente controlar, né, e ele deixou bem claro a questão de que até dezembro havia a curva de juros, né, já precificava até corte para o meio do ano, e que tudo isso mudou agora com ruídos fiscais, etc., mudança de meta de inflação, uma série de coisas, o risco fiscal, o prêmio que o próprio mercado coloca, né? Então ele falou, é um custo que a gente paga para ter um crescimento lá na frente e um crescimento consistente, né? Então, voltando para o Fed, eles ficam tentando pisar em ovos com o mercado, e aí ela saiu com essa, né? E aí o mercado entende, né? Não, fica na torcida, de vai ser soft landing. Pode até ser que seja, que a gestão que o Fed está fazendo da recompra de títulos é um cenário inédito, ninguém tem bola de cristal, mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né, não só por ser analista técnico, que olha para trás, para os gráficos, mas fundamentalista também olha para trás, né? Quando você fala de análise fundamentalista, você está falando de múltiplos que é passado, não é futuro. Quando você faz projeção para frente, né, valuation, etc., você está usando também, né, números do passado para projetar dólar, projetar Selic, projetar uma série de coisas. O próprio Roberto Campos Neto falou das tendências tendência de gasto do governo, né? Enfim, a Janet Yellen falou, um país que gera 500 mil empregos, como que vai se falar de recessão? Realmente, não está em recessão. Mas aqui, nessa tabela, né, eu tenho aqui, por exemplo, vou até compartilhar rapidamente, que é melhor do que eu ler. Está aqui, por exemplo, pegando, vamos lá, estamos em 3,4 do desemprego. Temos um 3,4 aqui em janeiro de 48, tá? Quando que começou a recessão depois, né? Depois que atingiu essa taxa de emprego, começou os aumentos de juros. 10 meses depois. Junho de 53, 2,5. Começou um mês depois. Provavelmente foi uma
uma porrada maior, como aconteceu aqui em janeiro, né, que tinha 3,5%, e aí um mês depois começou a recessão, né? A gente estava em pleno emprego em janeiro. Mas a gente pega, por exemplo, abril de 2000, estava em 3,8%, né? Mercado eufórico, a internet, etc., a bolha das .com. Recessão 11 meses depois. A gente pega aqui outubro de 73, tudo bem, tivemos choque do petróleo, etc., 4,6%, aí veio a recessão um mês depois. Então, aqui choque do petróleo, aqui tivemos o Covid, mas outros períodos, por exemplo, maio de 69, 3,4%, mesmo índice que está agora. Quando que começou a recessão? 7 meses depois. Então, o que muitos analistas falam é a recessão pode vir no final do ano ou no ano que vem. Está em linha com a história. Mas no momento que ela fala que, como vai ter recessão um país que está gerando 500 mil empregos? Cara, ok, olha a história. Ou seja, é óbvio que ela sabe disso, mas eu acho que o Powell estão pisando em ovos, tipo assim, cara, não sei se o tipo de informações que ele tem com relação a derivativos, a alavancagem, eu acho que eles têm muito medo de mercado surtar, né, porque é um cenário inédito. Se eles forem muito taxativos com aumento de juros, etc., o mercado se vira a mão muito abruptamente, causa um estrago enorme. Acho que é esse cenário que a gente vive. Mas, na minha opinião, o mercado continua apostando contra o Fed. Durante os últimos 15 anos, o lema era, não aposte contra o Fed, né? O Bernanke falou, vou jogar dinheiro de helicóptero se necessário. Né? Quando começou a alta, o corte de juros, né, depois de março, foi o crash mais rápida recuperação da história. O crash mais rápido e a recuperação mais rápida da história, março de 2020. Né? Em abril já estava o mercado voando. Não aposte contra o Fed. O mercado está fazendo exatamente isso, apostando contra o Fed. Então, mas aí que está, o payroll está mostrando que o mercado extremamente aquecido e que e o CPI hoje, né, apesar de estar em linha, veio pior do que esperado. Mas o mercado está olhando o lado meio cheio do copo, mas não veio tão pior assim, mas veio pior. Aí começa a sair os dados, depois vai vir o CPE, que o Fed utiliza com uma ferramenta principal com relação à inflação. Aí vem o payroll de março. Aí é aquela história, é um choque atrás do outro, mas o mercado fica apostando, né, nesse pivô dovish do Fed. O discurso é dovish, mas a atitude do Fed, o próprio Powell deixou claro na última FONC. Uma atitude, vai ter mais aumentos de juros, né, falando no plural, e os Fed Boys todos vêm confirmando isso, que a inflação está longe de ser controlada. Então, está longe de ser controlada, a política monetária vai continuar restritiva durante mais tempo do que o mercado aposta. O mercado já apostava em corte esse ano. Ele já falou agora que tem mais aumentos, se não cortes esse ano. Então, as apostas já mostram cortes só em 2024. Mas quando? Né? Enfim, o CPI, para mim, e a reação do mercado inicial continua de negação. Então, Daniel Kahneman, Nobel de Economia, pai das finanças comportamentais, psicólogo, já falava. Mas eu sempre associei isso ao investidor de varejo, pessoa física, né? Que quando está tomando ferro no mercado, numa posição, ele nega todos os fatos que podem corroborar que aquela posição está errada, que ele deveria zerar, e valoriza todos os fatos que sustentam que ele continue mantendo aquela posição perdedora. Né? E daí veio até o nome da minha empresa, né? Que é Projetos 10%, no sentido de que, como traders ou investidores, nosso objetivo não é ganhar dinheiro, é ficar dentro daqueles 10% que ganham porque não perdem, porque 90% do mercado, né, perde. Eu pensava que isso estava ligado a varejo, né? Mas quando eu vejo o mercado profissional, institucional, pelo menos americano, aqui no Brasil não, apostando, né, tomando risco e apostando que vai ter esse inédito em 40 anos, né, alta de juros, um cenário inédito ainda, né, para todos esses investidores institucionais com relação à guerra da Ucrânia e todas as incertezas que tem, que é uma coisa que eu vejo que ninguém mais comenta isso, né, e estamos tendo aí
uma escala infinita, aí, semana após semana, do conflito da Rússia com a OTAN, né? E também agora a China também, com a história do balão chinês e os OVNIs derrubados, enfim. O cenário geopolítico internacional cada vez mais tenso, só que isso é uma incógnita, né? A gente não sabe quando que os caras apertam o botão de cada lado, né? Mas do lado, por exemplo, de mercado financeiro exclusivamente, a gente vê o mercado negando, já voltou a SP de novo para cima, né? No patamar que estava antes do CPI. O VIX estava subindo quase 1%, agora está caindo 5,61% o VIX, que seria o índice do medo, né, ligado ao SP500, SP500 positivo, né? Mas, enfim, eu acho que estamos, né, mercado americano, e com isso eles acabam também, como eu comentei nas últimas reuniões, fazendo um fluxo muito grande para mercados emergentes. E no outro dia, um entrevistado de vocês trouxe uma informação muito legal, acho que foi sexta-feira, com relação à alocação em mercados emergentes. Se eu não me engano, a alocação em mercados emergentes, em termos de alocação em renda variável, é coisa de, se eu não me engano, de 2% ou 6%. Foi um dado bem legal, ou seja, mostra que a gente, mercados emergentes como um todo, levando em consideração que a China é a maior parte, né? O Brasil é pequenininho, o Brasil é um tradezinho, né? Mas os gringos fazem fluxo e principalmente em commodities. E commodities, né? O CRB da Reuters, tendência de baixa. O petróleo que vem tentando retomar uma boa tendência de alta, mas também petróleo tendência de baixa depois daquela alta do ano passado. E commodities contra a tendência contrária a DXY, a juros. Oi. Uhum. Eu vou só te interromper por uma notícia. Imagina, sem problema. Só para a gente atualizar uma informação importante que chega agora. Estamos aqui também apurando toda essa informação. Uma operação que estaria acontecendo neste momento de busca e apreensão na Suno, a empresa de análises aí ligadas à XP Investimentos. Esta é uma informação dada aqui por Lauro Jardim, do jornal O Globo, no qual então traz que neste momento, nesta terça-feira, está sendo realizada uma operação de busca e apreensão determinada pela 42ª Vara Civil de São Paulo em 5 endereços de 3 cidades, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia, tá? Nessa investigação, né, nesta operação, o principal objetivo é investigar aí uma suposta manipulação no mercado de fundos imobiliários. Um destes alvos, então, seria a Suno, empresa de análise da qual a XP tem participação minoritária desde o ano passado. Além da sede aqui da Suno em São Paulo, ser um desses alvos, então, dos locais de busca, né, o seu fundador, Thiago Reis, e 2 de seus analistas e influenciadores, Vitor Duarte e Marcos Baroni, também são alvos desta ação que está acontecendo neste momento, de acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo. Nós já estamos em contato com a Suno para uma resposta sobre esta situação. Assim que tivermos aí qualquer resposta por parte dos responsáveis da empresa, nós trazemos aqui atualizando para vocês. Mas a origem do problema seriam oscilações das cotas de fundos imobiliários após publicações feitas por eles nas redes sociais. Um dos casos sob investigação, então, é do HCTR11, né? Em abril de 2022, aí, o fundo teve uma oscilação atípica em suas contas, com variação de quase 25% no intervalo de curto prazo. O objetivo seria, então, supostamente desvalorizar, a denúncia traz aqui que seria desvalorizar o HCTR11 e indicar aos cotistas o investimento dos fundos aí da própria Suno Asset. Lembrando, essa é uma denúncia que chega, então, agora, divulgada pelo jornal O Globo, assinada pelo colunista Lauro Jardim, de uma operação de busca e apreensão na Suno, empresa de análise ligada à XP Investimentos. Nossa produção já entrou em contato, estamos aqui, né, pedindo inclusive um posicionamento também da própria XP Investimentos. Até agora não tivemos retorno por parte da assessoria, mas estamos acompanhando essa notícia, uma notícia grave, uma denúncia grave
exatamente de uma situação muito delicada, de uma operação que acontece, então, neste momento, de acordo com uma denúncia do jornal O Globo, em aí, né, locais tanto da sede da Suno, mas também tendo aí como alvo Thiago Reis, seu fundador, 2 analistas influenciadores, Vitor Duarte e Marcos Baroni, que também são alvos desta ação que está acontecendo a pedido da 42ª Vara Civil de São Paulo em 5 endereços, só reforçando, São Paulo, Porto Alegre e também Goiânia. Investigação aí de uma suposta manipulação de mercado envolvendo fundos imobiliários. A gente continua aqui acompanhando, né, uma denúncia grave, aguardando inclusive respostas aí dos responsáveis, né, que estão aí na mira dessa investigação. Aguardamos respostas da Suno e aguardamos também resposta da própria XP Investimentos em relação a essa denúncia de manipulação de mercado através de fundos imobiliários. Eu quero voltar então agora com o André Machado. André, desculpa te interromper, mas é uma denúncia grave, né, que a gente está aqui acompanhando. Sim. Claro, não estamos aqui julgando, estamos esperando ainda uma resposta dos responsáveis. Friso que a fonte é do jornal O Globo, assinado por Lauro Jardim. Estamos apurando também, aguardando a resposta aí, tanto da Suno quanto da XP. Então, acabei te interrompendo para trazer essa uma informação muito grave em relação, né, que possa ser uma possível manipulação de mercado. Vamos lá, André. Já aproveita para sua opinião. Comentando esse episódio, né, além de ser grave, é triste, porque, como você falou, são influencers que, no final, influenciam toda uma geração de novos investidores que estão no mercado, né? E que a própria relação do mercado, dos reguladores com redes sociais é uma coisa muito nebulosa, né? É muito nebulosa, muito incipiente, muito difícil, né? De onde está o limite entre liberdade de expressão. Eu lembro que a Empíricos, até anos atrás, até numa treta com a Suno, né, eu acho que denúncia, sei lá, o Felipe Miranda e os sócios abriram mão do CNPI e contrataram os medalhões do direito e pegaram advogados constitucionalistas, e eles foram para a linha do que o trabalho deles era trabalho de liberdade de expressão, né, que estava na nossa Constituição, e aí abriram mão do CNPI para poder continuar atuando em redes sociais. E a denúncia foi até fruto por conta do marketing extremamente agressivo da Empíricos, que é o marketing que é praticado nos Estados Unidos, né? O copyright, os clickbaits de e-mail, etc. Então, eu até... Lembra, eu não sei se... acho que mandei para você em outubro, quando a Ambima, Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros de Capitais, me escolheu como influencer número 1 para traders. E eu até comentei esses dias numa live, eu falei, eu não quero ser influencer, porque influencer é justamente como o nome diz, influencia. Eu quero ser um educador, meu trabalho é de educar as pessoas que têm que tomar decisão, né? Eu, há uns 3, 4 anos, algum desses picareta que eu normalmente fico combatendo também em rede social, me denunciou para a CVM, ele passa call de operação. A CVM ficou 2 meses acompanhando o meu trabalho, meu projeto, e mandou depois um documento, né, dizendo o trabalho dele é 100% educacional, blá, 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 etc, etc. Que eu até falo, é um atestado de que realmente meu trabalho não é influenciar ninguém, não é passar operação para ninguém, até porque eu não sou CNPI, é justamente orientar, como eu faço aqui com vocês, que eu comento, etc, o que eu estou vendo, a minha leitura, né? Então, quando esse trabalho de influencer, sei lá, tem uma zona cinzenta aí que não sei, não dá para fazer Chinese Wall entre o trabalho de influencer e recomendação, né? Enfim, vamos ver o que eles falam. Quando você falou de denúncia, eu até na hora pensei assim, putz, será que a palhacinha não era da Empíricos, era da Suno? Aí depois você falou de fundo imobiliário, eu falei, não é. Mas, pô, você vê aí essas empresas se digladiando, né, e, enfim, as pirâmides, teve uma bolha aí, mais uma bolha de Bitcoin que estourou agora, né, mais 2, né, inclusive por conta de oferecer renda fixa em cima de renda variável, que é uma coisa que não existe, mas é onde está todo mundo se ferrando. Ontem saiu até notícia de uma dessas empresas que faz isso nos Estados Unidos,
né, entrando na justiça para poder fazer isso, né? Mas todas as empresas quebraram, FTX e outras, é por conta de fazer isso. É pirâmide, às vezes, dentro de pirâmide. O cara oferece tantos por cento, se deixar lá os Bitcoin parados, né, oferece tanto por cento ao mês. Ou seja, e como que eles conseguem isso? Levar centenas de milhões de dólares, né, dos amadores, né, com pirâmides. É rede social. Então, rede social, a gente teve uma reunião na Ambima, né, todos esses influencers escolhidos pela Ambima, onde a gente estava discutindo isso, se a gente deveria ter alguma maneira de censurar, de proibir, coibir, picaretagem, esse tipo de coisa, e no final a gente chegou à conclusão que não. Tipo assim, aí conta tudo que a gente prega como liberais, né, de botar mais censura, mais regras, que o mercado tem que se autorregular. Mas eu acho que mais do que se autorregular, e aí, sem rasgar seda com vocês, mas já rasgando, a gente tem que trabalhar no lado de educação financeira para as pessoas, né? Para ninguém ser influenciado por ninguém. A única influência que a gente deve fazer também, né, estudem, dominem o que vocês fazem. Hoje é um excesso de informações e muitas vezes a pessoa ela fica sem saber ali em quem, né, confiar. Pode acontecer, a gente não está aqui, na verdade, julgando, né, falando, só trouxemos o fato, a notícia em si. Até deixo aqui aberto o espaço, né, para que se alguém da Suno, da XP, queira vir participar ao vivo, tem aqui portas abertas para trazer também o outro lado. A gente precisa entender, estamos aguardando essas respostas, mas é muito importante a gente trazer esses fatos, até porque você tocou num ponto importante aí da questão da Ambima. Esta semana eu gravei com um advogado especialista sobre CVM e bati nessa tecla também, viu, André? Sobre a questão, o que a CVM está fazendo para realmente coibir a prática de call, principalmente por pessoas que não sejam aí especialistas do mercado, que não sejam analistas, né? Não estou trazendo esse caso específico, mas lembrei aqui do assunto, porque a CVM também tem que dar essas respostas claras em relação a investigar, a cobrar, né? E principalmente com essa questão das redes sociais. Lá atrás a gente já viu ali, ela ensaiou querer fazer algo, mas também parou por aí. A gente não vê nada de fato aí concreto de uma pressão por parte também desses órgãos para coibir esse tipo de situação. O que a gente, por exemplo, nessa reunião da Ambima que a gente teve em novembro, o que alguns trouxeram à tona, né, foi que, na verdade, já existe maneiras de coibir isso, por exemplo, porque a gente tinha falado de ter um certificado, uma prova para quem é influencer, etc., né? Mas, na verdade, aí o pessoal trouxe à tona o seguinte, mas já existe. Para dar call tem que ter CNPI, já existe. Então, o que acontece? O cara que vai, por exemplo, seguir alguém no objetivo de seguir uma call, sem saber por que está comprando, por que está vendendo, mas quer seguir porque, sei lá, o cara tem um track record legal, uma empresa séria, a primeira coisa que tem que ver, tem CNPI? Beleza. Senão ele cai na mão de influencers que muitas vezes eles têm segundas intenções. Por exemplo, uma coisa que eu combato pra caramba, né? Por exemplo, quando eu combati as pirâmides aí de Bitcoin, eu fui ameaçado de morte, né? E o cara, por coincidência, depois, além de ter sido preso pela pirâmide, o tal do garçom lá de Angra, ele também recebeu um processo por assassinato, né? E eu, quando eu estava alertando todo mundo disso, recebi ameaças de morte, né? Enfim, o pessoal tem segundas intenções quando está lá no YouTube fazendo a sua live, mostrando alguma coisa. Por exemplo, opções binárias, que é um puta de um cassino, uma coisa que é proibida, desregulamentada no Brasil, mas tem um monte de defensor. Ninguém sabe, mas já foi denunciado. O cara que como é que é o termo? Não é aliciador, é aquele cara que... Igual no Hotmart, que alguém entra no Hotmart e tem gente que vende produtos de outros. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas, enfim... O cara que faz a live e influencia alguém a abrir uma conta de opção binária, ninguém sabe, mas 60% do que as pessoas perderem, que abrirem conta naquele link, 60% vai para a conta daquele cara. Então, por mais que ele esteja lá, né, ensinando você a operar a opção binária, ele só ganha dinheiro para valer com seu prejuízo, né? Então, eu acho que existem uma série de regulamentos, regras, certificados. E a gente vai à conclusão lá na reunião com a Ambima que não adianta criar mais.
O que falta é inteligência financeira da galera e consciência de que, cara, se você não tem ignorância no mundo de investimentos, e a ganância já é algo inato ao ser humano, se você tem ignorância e junta a ignorância, junta a ganância, cara, essa fórmula é fissão nuclear, vai dar merda, não tem como. Ganância mais ignorância sempre deu merda, sempre vai dar, desculpa o termo, mas é para chamar atenção, chocar, e se você quer se meter na renda variável e até na renda fixa, né? Cara, você precisa saber o que você está fazendo. Se não, terceiriza isso para um profissional gabaritado, para um fundo qualificado. Terceiriza, não é vergonha você terceirizar e focar no que você quer focar pela sua vida. Agora, quer chupar cana e assoviar, quer saber de tudo, tocar sua profissão, tocar o seu negócio e, sabe, e não se envolver de corpo e alma com o mercado financeiro, estudar, vai dar merda, vai dar merda. Eu não conheço ninguém da Suno, mas eu acho que tem boi na linha aí. A princípio, eu sou da linha que deve ter boi na linha, que não tem nada aí de errado, tá? Acredito, espero que não tenha mesmo, né? Mas é uma chacoalhada no nosso mercado que ainda é tão pequenininho, né? Perto de mercados envolvidos, tão pequeno que precisa realmente, não de influencers para operar, mas de pessoas sérias para mostrar o caminho, o que tem que fazer, como é que funciona, o que tem que estudar, como é que funciona cada produto, como é que funciona a renda, por exemplo, um trabalho maravilhoso, né, e que foi a primeira pessoa que eu vi falando isso, e eu já falava isso desde a época que eu dava aula na B3, eu falava renda fixa não é fixa, renda fixa, né, marcando a mercado é super variável e mais chucra que ações, muitas vezes, né. E eu falava isso para o pessoal do Tesouro quando nós, como professores, éramos entrevistados para saber como é que nós víamos o mercado de Tesouro Direto, nós que tínhamos acesso às pessoas, né, como professores da B3. E eu falava, Tesouro, vocês têm que alertar que renda fixa não é fixa, é variável na marcação mercado, só vai ser fixa lá no dia do vencimento, né? E uma pessoa que fala muito isso da Nord, né? Puta, me deu branco, meus neurônios não estão mais batendo. Aquela moça da Nord, sócia super competente, ai, caramba. A Marília Fontes. Marília Fontes, que até vocês entrevistaram ela. Ah, sim, e, Marília Fontes foi... E ela tá sempre falando isso, ela faz um trabalho super foda na Nord, né? Então eu conheço ela, já conversei com ela, já fiz live com ela, já vi as lives aqui no teu canal, no teu programa, né? Agora, eu não conheço ninguém da Suno, mas eu acredito que eles sejam, até prova em contrário, inocentes, que isso aí é ruído, né? Ruído, sei lá, talvez por concorrência, denúncia. Estamos vivendo essa época também, dessas poucas empresas que se destacaram, como é o episódio da Empirical Traders Club, se engalfinhando num ringue de MMA. Porra. Ninguém ganha com isso, todo mundo perde. Eu fico triste com isso. Eu, como participante do mercado e educador, fico triste. Mas seguimos aí mostrando, mesmo, como vocês, né, que temos que desenvolver o mercado do lado do conhecimento, para as pessoas terem capacidade de tomar suas decisões e arcar com elas, porque é através dos erros que nós aprendemos. Agora, se você perde dinheiro através do erro de uma outra pessoa, o que você aprende? Nada. Você não sabe porque comprou, então não vai saber porque perdeu. Então, é isso, né? Mas saímos aí do FED do Roberto, né, Campos Neto. Isso, vamos voltar para lá. Só para frisar, né, nós estamos aqui acompanhando esta, né, denúncia que foi feita sobre esta operação, deixando aqui, já entramos em contato com as assessorias, tanto da Suno quanto da XP, que acabam sendo citadas aí, de acordo com a coluna do Lauro Jardim no Globo. Informação que a gente está aqui replicando este fato, dando a fonte, né, e aguardando um posicionamento. Temos portas abertas, já recebemos diversos profissionais das duas casas, estamos aqui abrindo espaço para que eles venham participar, aguardamos uma resposta, então já entramos em contato com as assessorias e aguardamos uma resposta sobre este caso. Esperamos que tudo seja resolvido. Eu queria voltar então, André, com você para a gente falar um pouco mais do Campos Neto, porque terminou então a conversa que ele teve, né, essa conferência aí, a conferência que aconteceu com o BTG. Hoje ele falou especificamente para o público do mercado, ontem ele trouxe aí uma visão até um pouco, né, mais ali para um público
em geral. Nessa visão sobre hoje, ele voltou a reforçar os mesmos pontos de ontem sobre a reunião do CMN, diz que todos vão ter que esperar, que realmente não há em nenhum momento ali uma sinalização e ele não acredita que essa seja a melhor forma. Aumentar a meta de inflação pode desencadear um efeito colateral contrário, inclusive. Falou muito ali nessa importância de se ter realmente essa divisão, né, em relação à política em si, principalmente a questão fiscal com a monetária. Trouxe a visão dele que não adianta também baixar os juros da Selic, porque a curva de juros, ele deu uma aula ali para alguns jornalistas que acho que não entendem, né? Não sei, pelo menos essa foi a minha visão, né? Pô, vocês vêm falar para baixar a Selic, mas a curva de juros vai ter um efeito contrário se a gente fizer isso de uma força, né? A força ali, né? Então, queria entender um pouco mais da sua visão sobre estas falas de Roberto Campos Neto. Parece que trouxe um tom conciliador, que está disposto a ajudar o governo a fazer aí o seu crescimento dentro do possível, né? Ele foi numa elegância com relação a toda a pressão que ele está tomando, todo o calor que ele está tomando. Inclusive ontem, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi extremamente dura, né, com ele. Obviamente ele toma ciência disso, mas eu fiquei impressionado com a elegância como ele está lidando com tudo isso. A responsabilidade dele é tão grande como presidente do BC, que se ele espana do tipo, sabe uma coisa, vão todos para PQP, eu vou, seguir minha vida, cara, vocês não me querem aqui, não sou eu que vou ficar aqui dando soco e murro em ponta de faca. Ele tá mostrando, além do lado didático dele ontem, do lado técnico, né, que acaba fazendo jus aos prêmios que ele ganhou de melhor banqueiro central, ele tá suportando uma pressão incomensurável. Nunca vi isso nesses 20 anos. Reclamar de juros é normal, todo mundo reclama, né? Mas da maneira como está sendo feita essa fritura, realmente ele está se mostrando também, além de um estoico, um cara extremamente seguro da sua própria competência e das suas convicções com relação, né, ao lado técnico de como funciona o mercado, até porque ele foi tesoureiro do Santander, ficou acho que 18 anos no Santander, então manja muito do que ele falou, né? E seria um aliado importantíssimo se o governo soubesse usar o Banco Central, né, como aliado, independente do patamar de juros que está. Ele comentou, por exemplo, né, do núcleo de inflação, que está bem acima do que da inflação mesmo, né, do IPCA, falou de 9% ontem, ou seja, o juros real, né, quando a gente olha de 9% para 13,75%, estamos falando aí de 4,75% juros reais. Tudo bem, os juros reais, quando se olha os Estados Unidos, a taxa do Fed, né, versus a inflação, é negativo. Mas, tem que lembrar que a gente tem o risco Brasil, né, fazendo aquela conta de padeiro, a gente tem o risco Brasil, tem o risco cambial, tem uma série de coisas que tem que estar precificado, né, no que o investidor estrangeiro, o investidor em geral, vai pagar. Ou seja, tem que ter um prêmio acima do que o cara recebe nos Estados Unidos, que é AAA. A gente não tem grau de investimentos. Pelo contrário, nós perdemos todos os graus de investimento, né, que nós tínhamos. Então, quando a gente vê a inflação, um núcleo, né, 9%, e a gente sabe, por exemplo, a questão do ICMS que vai voltar a qualquer momento, não tem como fugir disso, que vai impactar combustível, a gente é um país que não tem rede ferroviária decente, ou seja, tudo é transportado de caminhão, né, então diesel vai aumentar, enfim, dólar subindo, aumenta o combustível, aí a gente não sabe como é que vai ser a questão aí da paridade aí com o novo presidente da Petrobras, né? Tem uma série de variáveis que ele não entrou no detalhe ontem, que é óbvio que ele leva em consideração possível recessão global, né? Aí com isso impactando o fluxo de grana vindo para cá, né? Fuga de capital para títulos do Tesouro Americano, a questão de não adianta a China estar se abrindo para o mundo, né? Se houver uma recessão global, a China, né, está se abrindo para o mundo, estamos falando do quê? De manufatura, de exportação,
Mas se houver recessão global, um mundo em recessão compra menos, a China vai vender menos. Então, tem tantas variáveis aí, e ele falou muito ontem, que eu achei muito legal, ele deu muita ênfase no trabalho social que está por trás, não da questão que a gente fala sempre, né, do tipo, não adianta ter política social se não tiver política fiscal, né? Não adianta fazer política monetária se não tiver convergindo com a política fiscal. Mas ontem ele falou do trabalho e deu vários exemplos, né? Por exemplo, de crédito para pequenas e microempresas que estava caindo a 8% ao ano, que com essa gestão do Banco Central passou a subir 20% ao ano. Porra, isso é geração de emprego, isso é social pra caramba, né? Apesar do chat ontem do Roda Viva, eu nunca vi tanto petista criticando, falando besteira, né? Quando ele falou do Pix, porra, o Pix, o quanto viabilizou de microempresa, de empreendedorismo, não importa como o pessoal criticou, se foi o exemplo que ele deu do garoto no Sinal, que mudou a vida dele com o Pix, porque muita gente que não poderia comprar balinha agora faz o Pix, mas estamos falando, por exemplo, eu vou para a Riviera no Carnaval, aquele monte de microempresário que é o vendedor de coco, o vendedor de picolé, que empurra o carrinho de picolé, aqueles quiosques, né, que você paga Pix ali na hora, né, então você consome mais porque tem Pix, porque não viajou sem dinheiro, não passou no caixa eletrônico e tem Pix, né, não precisa passar no cartão que ia morder, sei lá, 3% do cara, né, e ele só ia receber daqui a 30 dias, não, é Pix, está na conta no mesmo dia, de repente para ele voltar no mercado e, né, repor o estoque de coco, de refrigerante, de cerveja e voltar para a praia. Porra, isso é social. Então eu achei sensacional. Agora, ele deu alguns recados, né, ele tirou algumas fantasias, né, de repente da esquerda, né, de que ele ia colaborar, né, de repente buscar aí aumentar a meta. Agora não, ele é contra, ele falou, aumentar a meta, ele deixou bem claro, aumentar a meta da inflação agora, né, vai passar um recado ruim para o mercado, e ao invés de trazer flexibilidade, ele repetiu isso muitas vezes, ao invés de trazer flexibilidade, vai deixar mais inflexível, porque a curva vai subir, ou seja, a inflação atual já vai se adequar a essa nova meta e a futura mais ainda. Então, ele foi um professor de política monetária ontem, também política fiscal, ele evitou comentar, né? Ele foi muito elegante, ele falou várias vezes quando pressionaram ele sobre o que ele faria na política fiscal e até no BNDES, o que ele faria, mas ele deu, por exemplo, no BNDES, ele explicou rapidamente como é que seria o impacto, né, de juros muito subsidiados com relação ao resto do sistema financeiro, né, com relação a crédito. Então ele explicou uma coisa que muita gente não tinha ideia, né, que defende aí o BNDES subsidiando, os campeões nacionais, pequenos e médios e grandes empresas, ou seja, o BNDES, os bancos públicos, né, substituindo o mercado malvadão da Faria Lima. Ele mostrou o que causa impacto, né? Mas que é bem-vindo isso, é óbvio que é bem-vindo, mas ele mostrou, por exemplo, também o quanto dessa política monetária, dessa gestão, o quanto que as empresas, né, estão tomando de crédito nos grandes bancos também, né? Enfim, eu achei ele nota 10 e eu acho que esse ano merecia ganhar o prêmio de banqueiro central de novo, do banqueiro central do ano, né, ainda mais pela pressão que está tomando e pela nobreza que ele mostrou ontem. Ele falou, não, se me convocarem eu vou quantas vezes for necessário, e eu gostaria de falar com o presidente Lula, então já deu o recado para conversar com ele pessoalmente. Foi nota 10. Eu sei que de repente a galera vai me xingar pela tangente, né? Não, imagina, ele saiu até pela tangente ali com algumas perguntas provocativas no Sinal para fazer críticas ao ministro da Fazenda. Ele falou, não vou ser deselegante, não estou aqui para falar sobre política fiscal, estou aqui para tratar da política monetária. Fora casca de banana, né, que jogaram. Bem preparado. Jogaram as cascas de banana, mas ele não caiu, não. Foi muito ele não, muito inteligente. Muito inteligente, muito técnico e muito preparado e muito, não é educativo, ele foi muito mais do que educativo, didático,
Foi muito Verdade, didático ontem. Pena que, pelo que eu acompanhei no chat do Roda Viva, não adiantou de nada. A cegueira esquerdista, petista, Também não adiantou de nada. Sabotador, não sei o quê. Eu fiquei Mas ele fez a parte ali. dele, pronto. Fiquei olhando ali, mas acho que tem muito robô ali no meio também, viu, André? Mas tudo bem, a gente percebe porque as respostas vão sendo republicadas iguais com, né, a mesma frase ali, enfim. Mas estamos aqui para trazer as informações, as análises de grandes profissionais. Quero agradecer, sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação. Até semana que vem. Até semana que vem, o prazer é meu e já estava sabendo que o Daltoso ia vir, porque o Felipe falou sexta-feira. Vou ficar aqui agora aprendendo, acompanhando aí o Daltoso aí da Eleven com vocês. Então, boa sorte para todos vocês. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente se vê. Combinado. Grande Saúde. André Machado. Valeu. Aê, aqui. Tá lá. Vai lá, André. Vamos fazer nosso print aí. Vamos lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde. Obrigada. Saúde. Grande André Machado, sempre aqui com a gente, trazendo visões importantes. Nosso querido Ogro de Wall Street, CEO do Projeto 10%, apoiando o nosso projeto da BMC News desde o início.